Fala galera, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Classe Leão de Judá, um canal destinado a estudarmos a Palavra de Deus, principalmente para os adolescentes aqui da Igreja Presbiteriana Boa Esperança em Itapira. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, curta aí o nosso canal, ative ali o sininho de notificações para que você receba em primeira mão os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá então para mais um vídeo. É isso aí, pessoal. Bom, nós estamos agora numa série de lições sobre a vida de José, tá? José ali, filho de Jacó, né? José que foi vendido por seus irmãos ao Egito, passou por muitas aventuras, digamos assim, né? Mas é uma história de vida que nos ensina bastante. Nós podemos aprender bastante com a vida de José. Nós estamos na quinta lição da vida de José, e essa lição fala que Deus usou José na prisão. Tá? Essa lição está baseada no texto ali de Gênesis, capítulo 39, versículos de 20 a 23. Se você ainda não leu esse texto, vai lá ler primeiro e aí depois então você volta para esse vídeo, tá? Gênesis 39, 20 a 23, apenas 4 versículos. Nesse texto então nós vamos basear esta quinta lição sobre a história de José. E o tema é esse: Deus usa José na prisão. Só para a gente relembrar, né, o contexto em que nós estamos, José, que era o filho preferido ali de seu pai Jacó, era o filho mais amado de Jacó, despertou os ciúmes de seus irmãos. E ainda mais acendeu essa inveja, essa ira dos irmãos, quando ele contou aqueles sonhos, lembra? Né, que os irmãos e até os próprios pais iriam se curvar diante dele. E aí os irmãos de José o venderam. Ele foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. E ali na casa de Potifar ele foi colocado, né, num cargo mais alto ali dos empregados da casa. Porém a mulher de Potifar o assediou, né, desejou deitar-se com José. Porém José, nessa tentação, ele não caiu. Ele fugiu da mulher, porém a mulher, num ato de muita maldade, né, ela fingiu que na verdade era José que estava assediando ela. E aí o que aconteceu? José foi preso injustamente por uma acusação que ele não tinha cometido, né? Ele acabou sendo preso. Veja só que injustiça, né, então, com José. Ali essa cena aí representa, né, a mulher tentando ali agarrar a José e ele foge. Porém, o manto de José fica nas mãos dela. E aí ela usa isso para dizer que, na verdade, era José que estava assediando ela. E ele acabou sendo preso. Tá? Bom, e o que nós podemos ver ali no versículo 20, que narra isso, né? Que José é preso diante dessa situação. É uma situação de injustiça. E nós não estamos isentos a situações de injustiça. Nós estamos sujeitos a elas. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E depois ele continua falando: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Mas Deus não nos livra das aflições, das injustiças muitas vezes. Ele pode nos livrar de algumas vezes, mas muitas vezes nós somos injustiçados sim. Mesmo os servos de Deus são injustiçados. E não foi só José que foi injustiçado. Paulo também foi. O apóstolo Paulo foi preso injustamente, foi apedrejado, foi escorraçado, foi chicoteado. O próprio Jesus, né, o Filho de Deus, foi injustiçado também. Ele não cometeu pecado algum, porém foi crucificado. Então nós também não estamos isentos de injustiças. E só para lembrar, né, por que nós somos injustiçados? Porque tudo isso é decorrente do pecado, né? Todo sofrimento, dor
injustiça, tristezas, aflições, tudo isso entrou no mundo junto com o pecado. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, junto com eles, junto com o pecado, veio então depois todo as consequências, né? Por exemplo, a mulher, ela tem que sofrer dor durante o parto, né? O homem tem que trabalhar, suar para conseguir o alimento. Então, tudo isso veio juntamente com o pecado, assim também a injustiça, tá? E ali, José, então, foi preso injustamente. Bom, o segundo ponto que nós podemos ver Deus está conosco durante as aflições. Mesmo nos momentos de injustiça, nós podemos ver que Deus está conosco, né? Ali no versículo 21 desse texto, fala que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Então veja, né? Mesmo lá naquela prisão, mesmo de uma forma injusta, mesmo assim Deus não abandonou José. E como é bom a gente saber, né, que Deus está conosco nos momentos difíceis, em todos os momentos, todos os dias. E tem uma coisa interessante também com relação a isso. Por que será que a Bíblia fala aqui no versículo 21 que o Senhor era com José? Nós não aprendemos já que Deus, ele é onipresente? Lembra lá no Salmo 139, né? Que nós não podemos nos esconder de Deus. Se a gente fizer nossa casa no mais profundo abismo, Deus estará lá. Se nós tomarmos a asa da alvorada e subir aos céus, Deus estará lá também. Então, por que a Bíblia fala que Deus era com José? E Deus não é onipresente? Não é óbvio que Deus está em todo lugar? Sim, mas na verdade, nesse momento, a presença de Deus é uma presença diferente, né? Tanto que fala aqui no versículo 21 que Deus lhe foi benigno, né? Então, não foi somente uma presença, mas sim presença de Deus de forma abençoadora ali com José. Tanto que José, ali na prisão, ele foi colocado como o líder ali, né? O carcereiro colocou José para liderar os presos. Então veja que Deus estava ali presente e mais do que isso, Deus estava abençoando José ali naquela prisão, mesmo nesse momento de sofrimento. Você crê nisso? Você crê que Deus está com você nos momentos difíceis? Quando você passa por um momento de aparente solidão, um momento de que às vezes você pode pensar, nossa, será que Deus me abandonou? Não pense isso, porque com certeza Deus está com você. Se você orar, clamar a Deus, Ele vai ouvir a sua voz. E o terceiro ponto é que Deus tem um plano. Né? Nos versículos 22 a 23 desse texto, nós podemos ver que o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam lá. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Veja, o carcereiro sabia, né? O carcereiro sabia que Deus era com José. Então ele não se preocupava com nada. Ele sabia que José era uma pessoa responsável, íntegra, e isso deu um testemunho até para o carcereiro ali, né? E também para os demais presos que nós vamos ver mais para frente nas próximas aulas, tá? Então, quando você estiver num momento difícil, mesmo no momento de injustiça, saiba que Deus está no controle. Deus, ele tem um plano para você e para mim. As situações de injustiça, de dificuldade, elas servem para nos ensinar alguma coisa, elas servem para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, né? E nessas situações mais difíceis é que nós devemos demonstrar que nós confiamos em Deus, tá? Então saiba disso, que Deus tem um plano para nós. Nós não estamos à mercê, injustiças não acontecem por acaso, porque Deus tem a história das nossas vidas nas suas mãos. E aí, para a gente finalizar, algumas aplicações dessa lição. O que nós podemos aprender com esta lição de José? Bom, nós podemos aprender que nós não devemos desanimar no meio das adversidades. Devemos ter ânimo e fé em Deus.
né? José ele não se bateu com toda aquela injustiça, ele não se revoltou contra Deus, né? Porque muitas vezes a gente acaba se revoltando. Por que eu, Deus? Por que comigo? O que eu fiz? Eu não fiz nada para merecer isso. A gente fica fazendo essas perguntas, né? E José não fez isso, apesar de ter sido injustiçado. Ele ficou tranquilo, ele teve fé em Deus, porque ele sabia que Deus é maior do que tudo. Nós devemos agir assim também. Creia que Deus está conosco a cada instante, seja nos momentos fáceis ou momentos difíceis. Nós devemos crer nisso. E que Ele tem um plano para cada um de nós. Se as nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, por que temer ou reclamar? Né? Se a gente diz que confia mesmo em Deus, diz que tem fé mesmo no Deus Todo-Poderoso, por que às vezes a gente reclama então de certas situações? Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada de errado, mas a gente não deve reclamar, não deve reclamar de Deus nem se revoltar contra Ele. A gente, pelo contrário, deve confiar que Deus ele é onisciente, sabe todas as coisas, ele é soberano e ele tem o melhor para os seus filhos. Que Deus abençoe você, que essa lição possa ter sido bênção na sua vida, no seu coração, e fique ligado aí para as próximas lições. Valeu? Até mais, gente. Tchau, tchau.